não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais, sequer forem tratadas como humanas. Isso é muito forte, né? Veja, ela fala de igualdade, tá? Ela fala de democratização. O próprio Emicida fala um pouco disso, né? Sobre quando se fala de branqueamento, tá certo? A gente está falando de uma democracia. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos de pretos e pretas, a gente não tem essa democracia racial garantida, né? E ela fala também, aqui no Brasil, como se criou esse mito da democracia racial, de que todo mundo se ama e todo mundo é legal. Muitas vezes o próprio sujeito negro tem dificuldade para entender que nossa sociedade é racista. Isso é verdade na tua visão, na tua concepção, né, de homem preto? Completamente. Inclusive por parte do governo brasileiro no fim do século XIX até meados do século XX, foi parte da política brasileira, do governo brasileiro, em criar, em fundamentar essa visão sobre um Brasil plenamente pacífico, sobre o exemplo perfeito da mistura de 3 raças. Sérgio Buarque fala um pouquinho disso, dessa Com cordialidade, com certeza. Né, brasileira. Questionaram, inclusive, por Leandro Carnal, no livro Todos contra Todos, que fala que isso é um grande mito, né? Um mito da cordialidade. O Brasil é racista, sim. O Brasil tem discurso de ódio muito forte. Mais de 90% de menções na internet são menções racistas, tá? Menções negativas. Isso é muito sério, né, Felipe? Seríssimo. Inclusive, para os telespectadores, é interessante a gente desabar com esse mito, destruir esse mito completamente, que afirma que o Brasil, intrinsecamente, né, quase que de maneira inata, teria uma cordialidade, o povo brasileiro seria tão pacífico devido a essa mistura dessas 3 raças que até hoje se constrói no nosso imaginário, né? Os povos indígenas, os povos africanos que vieram escravizados e os europeus. Então, o Brasil seria a síntese perfeita desses povos. E isso é problemático de um primeiro ponto de vista, talvez muitas pessoas não encarem assim, né? À toa que esse mito continua até os dias de hoje. Mas quando a gente olha com um olhar mais aguçado, pensando historicamente, a gente percebe a estratégia por trás desse mito. Isso. Que é afirmar uma mistura para que os negros e os povos indígenas brasileiros desapareçam em meio a essa mistura, e a luta deles, a angústia deles, os problemas deles, o racismo e todas as outras violências contra esses povos desapareçam. Neutraliza-se Exatamente. aí, né? Banaliza-se, Exatamente. tá certo? E naturaliza-se todo um processo contra povos tradicionais, tá? E dentre eles nós temos o povo preto, né? E aí a questão indígena a gente vai ter um outro podcast pra gente debater sobre isso, mas assim, também tá dentro desse, né, angu de caroço mesmo, que é uma coisa, como se diz no meu Nordeste, caótica, Sim. tá? Vergonhosa. Tá? Esse processo de excludência, esse processo de violência, tá? Contra o povo preto é uma coisa recorrente, tá certo? E muitas vezes se coloca até no povo preto a culpa, né? A questão da violência.